amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Você está feliz nessa noite? Eu estou muito feliz nessa noite. Primeiro por estar aqui, junto com vocês, para adorar esse Deus tão maravilhoso. Vou aproveitar então que os irmãos estão em pé, antes de agradecer ao pastor André. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler alguns versículos no 37, no 39 e no 41. Mas vamos iniciar no 37. Já quero agradecer ao evangelista irmão André pelo convite. Que Deus lhe abençoe, sua família, seu ministério, os demais obreiros. Que Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Glória a Jesus. Aleluia. Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4. Nós vamos fazer, são pequenas leituras. Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4, que diz: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Agora, uma leitura no 39, capítulo 39, do versículo 2 ao 4. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Versículo 41, capítulo 41, versículo 38. Aleluia. Versículo 38 que diz: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. E tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. A igreja pode tomar assento. Louvado é o nome do Senhor. Palavra conhecida, mas eu aprendi uma coisa: quanto mais se lê a palavra de Deus, mais se aprende. Quanto mais se estuda a palavra de Deus, mais aprendemos. Quanto mais buscamos aprender e ler a palavra de Deus, mais Deus fala com a gente. Eu aprendi também que para que a palavra chegue até aí, primeiro ela precisa passar por aqui. Quando o evangelista irmão André nos convidou para trazer a mensagem nessa noite, eu confesso que eu fiquei nervoso. Eu não tenho problema nenhum com o microfone, mas quando se fala desse lugar aqui, a gente treme. Quando se fala em falar em nome de Jesus, de Deus, trazer uma palavra para a menina dos olhos do Senhor, eu tremo. Mas eu também entendo que somos vaso, e como vaso somos usados, e devemos estar dispostos a ser usados na mão de Deus. E eu espero que você nessa noite tenha o seu coração aberto, a sua mente, os seus ouvidos abertos para a voz de Deus. Você não veio me ouvir, você veio ouvir a quem nos abençoa e que traz a sua vitória. E quem sabe nessa noite é a noite, aquela noite que você esperava, aquela noite que você buscava para receber a sua bênção. A Bíblia nos fala de José, passagem conhecida como já falamos. Estudando a palavra de Deus, eu comecei a analisar alguns pontos e percebi que algumas coisas se enquadram perfeitamente na nossa vida hoje. José, ele passou de filho amado para escravo, de escravo
para governador. Tudo isso aconteceu num período de 13 anos. Foram 13 anos, dos seus 17 aos seus 30 anos. Um período curto, vamos dizer assim, e muito longo para quem passa por isso. Imagina você ser o filho amado, ser aquele filho que o pai amava tanto, e daqui a pouco ser um escravo que foi vendido pelos seus irmãos, e daqui a pouco Deus utilizar tudo isso para fazer com que ele chegasse ao governo. Uma coisa me chama a atenção quando se fala de José, é que ele chamava a atenção. José chamou a atenção. Eu quero que você guarde bem essa frase. José chamava a atenção. Imagine assim, antes mesmo de José nascer, ele já chamou a atenção, pois Jacó, o Israel, ele já era homem de idade avançada. Raquel era estéril até ali. Então, a Bíblia fala que Jacó, ele amava muito Raquel, e que desse amor veio a nascer o filho dele, José. Imagine você ser o filho, aquele filho que tanto esperou. Só ali já começou a chamar a atenção. 11 filhos, depois veio José, de uma mulher estéril, de um homem de idade avançada. Ali ele já começa a chamar a atenção. Você vai entender perfeitamente tudo que eu vou explicar. Imagine assim. Nasceu o filho, Jacó estava muito feliz. Seus irmãos, acredito que também, mas a Bíblia fala que Jacó amava mais a José do que os seus outros filhos. E isso faz com que ele chame a atenção dos seus irmãos. Nisso ele já começou a chamar a atenção dos seus irmãos, mas de uma maneira ruim, de uma forma que não lhe trazia nenhum benefício. Pelo contrário, ele era maltratado pelos seus irmãos. Mas Jacó ainda foi lá e fez uma túnica, uma roupa, uma vestimenta diferente, colorida, diz a palavra de Deus. E isso fez com que ele ficasse ainda mais chamativo, diferente dos seus irmãos. E isso foi uma coisa que para Jacó era muito bom, para José era muito bom, mas chamava a atenção. Lembre-se, José chamava a atenção. Seus irmãos então sentiram ciúme, sentiram inveja, porque quando chamamos a atenção, meu irmão, minha irmã, às vezes os nossos irmãos, aquelas pessoas próximas, claro que isso não acontece aqui, mas eu já vi casos de pessoas que sofreram dentro de igrejas ou dentro da família, porque quiseram fazer um pouco mais, chamaram a atenção do pai. Buscaram um pouco mais, oraram um pouco mais, entregaram aquela mensagem, fizeram a vontade de Deus, eram queridos do pai. Todos nós somos, mas José chamava a atenção. Um belo dia, José tem um sonho. Imagine você, José já era mal visto pelos irmãos por uma certa inveja, pelo ciúme, porque Jacó o amava mais, e isso ele mesmo falou. E um dia Deus dá um sonho a José. E José, muito contente, muito feliz, ele vai lá e conta para os seus irmãos aquele sonho. Quando ele faz isso, ele piora a sua situação. Quantas vezes nós contamos para as pessoas os nossos sonhos? A Bíblia diz que devemos conversar, nos trancar no nosso quarto e falar em secreto com o nosso Pai. E muitas vezes a gente esquece isso e por alegria, por felicidade, por querer levar aquela nova situação, seja qual for, nós comentamos, falamos, e isso às vezes é o nosso erro. Nós devemos muitas vezes
guardar isso, esperar em Deus, esperar a hora certa, pedir a Deus, falar com Deus. Ele sim precisa ouvir a nossa voz, conversar, falar, dizer, pedir e agradecer. Então, novamente, José, tempo mais tarde, tem um outro sonho. E esse sonho, dessa vez, tem o nome do seu pai, ou influencia também o seu pai e a sua mãe. E ali, claro que ficou uma situação meio complicada para José. Mas o tempo passou, tudo bem, os irmãos foram apacentar as ovelhas e José, que era o mais novo, ficou. Seu pai, então, pede que ele vá a ter com seus irmãos para ver se estava tudo bem, se estava tudo certo. Ele foi, porque é servo, ele é obediente, ele não se importa com o trabalho, ele não escolhe trabalho. Quando nós somos servos, quando nós somos filhos, nós não escolhemos o trabalho, nós simplesmente fazemos, porque é para a obra, é para Deus, é para comunhão dos irmãos, é para ser servo. E ele foi, sem saber o que iria acontecer ou poderia acontecer, até porque ele não imaginava que isso tudo ia acontecer com ele. Chegou então a certo local, não encontrou, perguntou ali, alguém falou, eles foram para outro local e ele foi. Chegando lá, todo contente, seus irmãos receberam com braços abertos. Não. Os irmãos, sangue, aqueles que era para trazer, os irmãos mais velhos ainda, aquele que era para trazer o conforto, a segurança, o apoio. Venha, que bom te ver. Não, eles pegaram José e jogaram na cova, no buraco, na cisterna. O buraco, essa cova, muitas vezes simboliza a solidão. Essa cova muitas vezes simboliza a escuridão, o silêncio. Muitas vezes a gente precisa somente de um abraço. Muitas vezes a gente precisa somente de uma palavra de apoio, de carinho. Às vezes o irmão do lado, a irmã do lado, precisa somente de um abraço. E a gente acaba não fazendo. Sabe quando você já se sente no fundo do poço, no buraco, lá embaixo, no mais profundo? Não tem ninguém muitas vezes para nos ajudar. É terrível isso. É tão bom quando chegamos e somos abraçados. Foi tão bom quando chegamos aqui, os irmãos vieram nos abraçar, nos recepcionar, a minha família. É tão bom, é tão gostoso. Às vezes é só isso que precisamos. Eu quero contar em 5 minutos, se isso. Eu congreguei aqui em Sara, na sede, por alguns anos, na época do pastor Pedro, pastor Júnior. E Deus tocou no meu coração de pegar a minha família e ir embora para os Estados Unidos. Morar, viver, estudar, trabalhar. Eu tinha um sonho. Então decidimos que iríamos, vamos correr atrás do nosso sonho. Deixamos tudo aqui, como a nossa família é de São José, região metropolitana de Florianópolis. Fomos então passar uns meses, um tempo lá, ficar um tempo lá, para, enfim, como vamos embora, nós vamos ficar um período com eles. Deixamos tudo aqui, pegamos a nossa carta, fomos para São José, começamos a trabalhar para que aquele sonho se tornasse realidade. Enfim, não eram os planos de Deus. Eu agradeço a Deus por isso hoje, mas no momento a gente estava meio triste. Por que, Senhor, que não podemos? Por que não conseguimos? Por que não deu certo? Estava tudo certo na realidade, mas algo não fechava, vamos dizer assim. Era Deus. Deus falando, não é a minha vontade. E eu aceitei, nós aceitamos, eu, minha esposa, minha família aceitamos, então vamos fazer o quê? Não vamos mais para os Estados Unidos? Vamos ficar no Brasil? Vamos. Perfeito. E agora? Vamos continuar aqui em São José? Não. Vamos para Sara. Vamos voltar para a terra que, para nós, é o melhor lugar do mundo.
Porque o melhor lugar do mundo é onde nós nos sentimos bem, onde Jesus está. Era tão bom quando, não que lá seja ruim, nós congregávamos, eu aceitei a Jesus com meus 19 anos lá em São José, agradeço a Deus por isso. Mas aqui eu me sentia muito bem, eu gostava, eu gosto na realidade. Então voltamos, compramos nossa casa aqui, enfim, Deus abençoou. Eu tenho consultório em Criciúma, sou terapeuta, trabalho com a área psicológica, depressão, traumas. E lido com muitas pessoas. Compramos então nossa casa, montamos tudo aqui. Vamos então pegar a nossa carta e vamos voltar a congregar. Passamos a fazer uma visita para o pastor Anderson. Chegamos lá, vamos fazer uma visita para o pastor Anderson. Irmãos, vocês vão entender perfeitamente o que eu quero falar agora. Chegamos então na igreja do Jaqueline para visitar o pastor, claro, congregar, né, adorar a Deus juntamente com ele. O pastor Anderson foi ali, nos cumprimentou, tal. Na hora da apresentação, uma coisa incrível aconteceu. Os adolescentes daquela igreja vieram até nós em peso, nos cumprimentaram, pegaram a minha filha de 14 anos, que hoje está lá, inclusive, tirando fotos, pegaram a minha filha de 14 anos e levaram lá para frente com ela. Nós estávamos meio... Você sabe quando a gente está meio triste, meio... Sabe quando a gente está meio para baixo? Eles foram lá, pegaram ela, já carregaram lá para frente, vieram, pegaram o meu menino, o Daniel que está aqui, ó. Pegaram pela mão, foram lá para frente, já carregaram ele, os obreiros cumprimentaram. Para nós, aquilo ali foi uma recepção fora do normal. Nós nos sentimos tão acolhidos, nós sentimos realmente o abraço de Jesus naquela hora ali, porque foi o que nós precisávamos. Não precisou de muita coisa, não precisou de palavras, não precisou de nada, só pegaram na nossa mão, nos abraçaram e fizeram esse ato. Então, às vezes, você acha que um abraço que você dá nos visitantes ou nos irmãos que estão aqui é pouca coisa, mas não é. É muito mais do que você imagina. Glórias a Deus. E José, então, foi encontrar seus irmãos. E eles, vocês conhecem a história, vocês conhecem o relato, foi jogado naquele buraco, estava lá no fundo do poço. Seus irmãos, a Bíblia fala, que pararam ali próximo e começaram a se alimentar, a comer. Eu imagino eles até escarnecendo dele lá embaixo. E eles, sem entender muita coisa, eles poderiam achar até que era brincadeira ou algo assim, mas na realidade eles estavam planejando acabar com a sua vida. Mas uma coisa eu posso afirmar: Deus transforma a maldição em bênção. Ele usou Rúben, um dos seus irmãos, e falou: não vamos tirar a vida dele. Era sangue do nosso sangue, como que vamos fazer uma coisa dessa? É impossível, não podemos fazer isso. Então, passava por ali algumas pessoas, e ele foi vendido como escravo. Vendido como escravo, eles achavam que estariam limpando as suas mãos, não estariam matando ele, mas levaram, enfim. Eu acredito que ali foi quando Deus começou a aplainar novamente o caminho. Porque eu acredito que Deus traça uma meta para cada um de nós. Só que nosso livre-arbítrio, às vezes, faz com que nós nos desviamos um pouquinho do caminho. Não estou dizendo que estamos desviados da palavra, ou do amor, ou da graça de Deus, mas saímos um pouquinho da vontade de Deus naquele momento. Quando ele contou o seu sonho, quem sabe, ou quando ele falou para os seus pais, irmãos, o que havia acontecido. Mas naquele momento, então, Deus começou a aplainar: vou fazer com que aconteça novamente aquilo que está projetado, o meu plano para a sua vida. Às vezes acontece assim, né? Às vezes a gente imagina que está passando um caminho diferente. Como eu acabei de relatar, iríamos morar em outro país, viver, e Deus nos trouxe novamente para cá. E hoje, pela graça de Deus, estou aqui. Por isso estou muito feliz com Jesus. José, então, foi vendido e chegou a pensar, quem sabe, agora está tudo acabado, está
tudo terminado. Fui vendido como escravo e agora? E aqueles sonhos e tudo aquilo que eu imaginei que aconteceria, como será? Acabou então? E José então chegou e foi vendido, e a Bíblia fala que ele foi vendido. Só que quando ele chegou na casa de Potifar, o homem de Deus, o servo de Deus, quando ele está na presença de Deus, quando ele chama a atenção, a coisa é diferente. Ele chegou como escravo e pouco tempo depois ele estava como chefe da casa. A Bíblia diz que tudo passava pela mão dele. Potifar não se incomodava com mais nada. Só que novamente o diabo tenta derrubar. E faz com que a mulher de Potifar se interesse pelo jovem, que era um jovem bonito, de presença, a Bíblia nos fala isso. E faz com que ele seja tentado. Quantas vezes estamos fazendo o bem, buscando, trabalhando, orando, jejuando, pregando, cantando, e o inimigo vem e tenta nos seduzir. Claro que ele não caiu, a Bíblia nos relata isso, vou resumir o máximo que eu puder, mas ele permaneceu firme. Mas ainda assim foi injuriado, foi caluniado e foi levado para a prisão, de filho amado para escravo e agora condenado, preso. Mas uma coisa me chama a atenção, que ele não deixou de servir, ele não deixou de fazer a vontade de Deus, mesmo lá. Porque ele tinha sua mente tranquila, seu coração puro. E ele começou a chamar a atenção do chefe, dos guardas da prisão em si. E continuou fazendo. Então ele era responsável pelos presos ali. Quando chamamos a atenção, tudo vai acontecendo. Você já vai entender. E ele continuou servindo, então, e aconteceu que o padeiro mor foi preso, o copeiro mor foi preso, todos conhecem a história. Ele trouxe a tradução, mostrou o que significava, o significado daqueles sonhos que eles tiveram. E tudo se confirmou, porque o homem de Deus, quando está na presença de Deus, ligado com Deus, ele sabe exatamente o que Deus quer e o que Deus fala. Então, ele fala com segurança, com tranquilidade. E isso fez com que o padeiro, infelizmente, fosse morto, não? E o copeiro voltou à presença do faraó. Certo dia, então, o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. E o copeiro então lembrou de José e o que tinha acontecido até então e mandou buscar José então. José interpretou o sonho dele, o que chamou a atenção de Faraó. Primeiro, e todos conhecem a história. Primeiro José chamou a atenção dos seus pais. Depois, José chamou a atenção dos seus irmãos. Chamou a atenção de Potifar. Chamou a atenção da mulher dele. Chamou a atenção do chefe dos carcereiros. Chamou a atenção do padeiro, do copeiro. E chamou a atenção do faraó. Você percebeu que nós precisamos chamar a atenção para poder chegar a ter aquilo que a gente precisa? O que você está fazendo para chamar a atenção de Deus? O que nós estamos fazendo para chamar a atenção de Deus? Queremos sim ser abençoados, queremos sim receber a nossa bênção, queremos sim ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração, ao nosso ouvido. Nós queremos, quem não quer? Claro que eu quero, mas o que estamos fazendo para chamar a atenção do Pai? Irmãos, eu entendo que muitos oram, outros pregam, outros cantam, mas estamos chamando a atenção do Pai? Quando cantamos, nós ouvimos aquilo que estamos cantando? Nós entendemos aquilo que estamos falando? Estamos, muitas vezes, cantarolando,
mas não ouvimos o que estamos, não adoramos a Deus com aquilo. O pastor falou uma coisa incrível aqui no começo. Nós temos que sair do modo automático. Nós temos que voltar para o modo manual, aquele que eu busco a Deus, e não somente, amém, aleluia. Aquela coisa assim simples, né, irmãos, amém, mas nem te ouvi. Nós temos que voltar a abrir o nosso coração para poder sentir a real presença de Deus. Aí sim nós vamos chamar a atenção do Pai e vamos receber, voltar a acontecer tudo aquilo que a gente conhece, que a gente já viu. Algumas pessoas falam, eu não vejo mais batismo com o Espírito Santo, eu não vejo mais profecias, eu não vejo mais revelação, dons de língua. E o que você está fazendo para mudar isso? Nós não vemos muitas vezes, mas o que eu estou fazendo para mudar isso? Eu entendo perfeitamente, como falei, a palavra, antes de chegar aí, ela passou por aqui, ó. E eu senti a presença de Deus. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus. É aquela semente que o pastor André falou. Aquela semente que é plantada no nosso coração e depois ela cresce e dá frutos. Temos que chamar a atenção do Pai, a atenção de Deus. Davi, quando estava para lutar com Golias, primeiro ele chamou a atenção de Saul. Primeiro ele foi lá e disse assim, não, eu já matei leão, eu já matei urso, então pode deixar. Tá, então vamos ver. Bartimeu, domingo eu preguei na nossa congregação, falando sobre Bartimeu. Bartimeu estava na beira da estrada, à beira do caminho, jogado de qualquer jeito, porque é na beira da estrada que fica o lixo. Mas ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar, ele começou a buscar, ele começou a chamar a atenção de Jesus naquele momento. E quando ele chamou a atenção de Jesus, a Bíblia fala que Jesus parou e mandou chamar ele. Ele largou tudo, largou capa, não queria nem saber. Ele foi ter com o mestre, chegou lá, o mestre ainda perguntou, o que queres que eu te faça? A mesma pergunta ele te faz nessa noite. O que queres que eu te faça? E o que você vai fazer para chamar a minha atenção? Eu não quero me alongar, eu gostaria de pedir permissão para o pastor e pedir para você que se colocar em pé. Eu quero orar. Eu vou fazer uma oração nessa noite. Se você sentir, se você achar que é necessário e quiser vir até frente, fique à vontade. Eu não vou te obrigar. Você precisa chamar a atenção de Deus. Eu estou aqui. Vou orar. E você pode ser abençoado nessa noite. Bartimeu, ele tinha uma multidão que o impedia. O que te impede nessa noite? O que te impede de chegar a receber a tua bênção nessa noite? O que te impede de receber aquilo que Deus tem preparado para você? A multidão dele era física e a sua. É a vergonha, é o comodismo, é o dinheiro, a falta, o excesso, é o quê? O que te bloqueia? O que faz com que você não consiga alcançar a bênção de Deus? E aí Jesus te pergunta, o que queres que eu te faça? Hoje é a noite da restauração, aquela noite que você pode, sim, receber a sua bênção. Aquilo que você esperava de Deus há tanto tempo pode estar na sua mão hoje. Basta realmente você querer chamar a atenção do Pai. Chame a atenção dEle. Ore mais alto, se for isso, cante, louve, abra. Como diz o pastor antes, eu gosto muito quando ele fala, rasgue o seu coração, para que Deus ouça, chame a sua atenção e você receba a sua bênção. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, louvado e engrandecido é o teu santo e maravilhoso nome. A sua palavra foi pregada, Pai.
Espero ter chamado a sua atenção para este lugar nessa noite. Para as vidas que estão aqui, que vieram, que saíram de suas casas e que vieram buscar uma bênção toda especial, Pai. Derrama, Senhor, abre as janelas e portas do céu e derrama da sua bênção, derrama da cura. Toca naquelas pessoas, Pai, que precisam, estão com seus corações abertos, Pai, adorando, glorificando ao Teu santo e maravilhoso nome. Que todas as multidões, Pai, que impedem essas pessoas, a todos nós que aqui estão, que impedem que recebamos as nossas bênçãos, sejam derrubadas, Pai. Que essas bênçãos possam chegar a cada um deles, Pai. Toca, Pai, em cada coração, cura, restaura, Senhor, abençoa, Pai, abre as portas, Senhor, seja a porta financeira, material, espiritual, emocional, Pai, que o Teu nome seja glorificado em cada um que está aqui nessa noite, que o Teu santo e maravilhoso nome possa ser exaltado, Pai, possa ser glorificado em cada um que aqui está, e que eles possam, Pai, trazer testemunhos de bênção, testemunhos de vitória, porque nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te conhecemos, Pai, e sabemos que é o dono de tudo e de todos. Te louvamos, Senhor, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.